E eu vou começar o programa com um bate-papo que eu tenho certeza que vai te interessar. E esse assunto eu escolhi a dedo, porque eu tenho recebido muitos pedidos. Muitas telespectadoras falam assim, por favor, fale de traição. Muita gente pedindo esse assunto. Então, segura aí, porque já já a gente vai conversar com ela, que é conselheira matrimonial e que entende muito do assunto. A gente já tem uma série de perguntas preparadas, mas também abro para você a sua possível participação no 11 9 50 45 18 40. Mas antes de começar o nosso programa, eu quero dar parabéns pro Carlinhos, que é o nosso câmera querido que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, viu, Carlinhos? Vou falar pra tua câmera aí. Que Deus te abençoe, te dê muitas alegrias sempre, muitas felicidades e muito juízo, né, gente? Né, Gilson? Guto? Mas parabéns, tudo de bom, viu? Obrigada pela sua amizade aqui com a gente, por viver, né? É assim, a gente agradece a Deus pelos nossos amigos sempre. Mas vamos lá, voltando pro nosso tema principal, gente, que é a traição. Eu recebo ela, que é terapeuta de casal, conselheira matrimonial, maravilhosa. Tem ajudado milhares de pessoas, de casais, por esse Brasil todo, Cris Monteiro. Seja muito bem-vinda. Estou muito contente de te receber. Prazer é todo meu. Obrigada. E obrigada por ter aceito falar desse tema, que pode até parecer polêmico, né? Mas é bastante, né? Mas a gente vai dar uma luz aí para quem está em casa, Cris. Mas muito legal, Cláudia, porque é um assunto que fica muito no ar, né, depois. E as pessoas ficam muito constrangidas, né, em compartilhar isso com o parente, em procurar uma ajuda, inclusive. É constrangedor. É verdade. As pessoas acham que na casa do vizinho não acontece, né? É verdade. Na casa daquela prima ninguém vai nem falar disso. E na verdade, infelizmente, é uma realidade em Acontece muitos lares, com né? todo mundo, luto e pode acontecer. Mas acontece quando tem alguma coisa fora do lugar. Alguma coisa fora do lugar. Então, assim, não tem certo e errado nesse caso, né? É importante que o casal se conscientize de que tem alguma coisa errada. Então, o problema do marido, se foi ele que traiu, ou o problema da esposa, se foi ela que traiu, diz respeito ao outro também. De que forma que eu posso ter contribuído para a vulnerabilidade do meu parceiro, para que outra pessoa, ou seja, o oportunista de plantão, né, pudesse entrar aí. O casamento é feito por duas pessoas, né? Duas pessoas. Os dois são responsáveis por essa união. E é possível identificar isso no dia a dia, Cláudia. É possível identificar falhas no casamento que podem levar à traição. Então a gente vai falar sobre isso. Sim. Antes da gente responder as perguntas, porque tem muita gente angustiada e eu tenho certeza que vai ajudar. Então, só para a gente dar essa amarrada, a traição seria um sintoma de alguma coisa que precisa ser tratado, é isso? A traição, ela pode ser leal para quem traiu. Tem um livro do Newton Bonder que diz assim, ele é judeu e o livro chama Alma e Moral, inclusive eu recomendo que você vá assistir a peça, ainda está em cartaz, Alma em São e Moral. Paulo, Alma e Moral. Vai com seu marido, você vai gostar. Porque existem lealdades, ele diz, inclusive, uma das frases assim de impacto, existem lealdades perversas e traições de grande lealdade. Ou seja, é difícil a gente ouvir isso, né? Porque ninguém quer ser traído. Mas quando você consegue compreender o outro, porque aí que está o desafio, né? Não é concordar, e sim compreender. Posso não concordar com essa frase, mas eu compreendo aquele que pecou, digamos assim. Então, eu não posso atirar a primeira pedra, né? Quem é que nunca pecou? Então, se eu entendo que existem lealdades perversas, e traições de grande lealdade, é porque, de repente, para aquela pessoa, foi leal com ela mesma trair. Houve um convite para isso, houve também uma negligência do parceiro. Onde é que o parceiro estava que não viu esse passo a passo para a traição, não é mesmo? Porque quando há cumplicidade, parceria, não chegaria a esse ponto. Então, está faltando cumplicidade, está faltando parceria. Provavelmente, existe autoridade demais de um dos lados. Quero que você ia falar, que dá para a gente perceber quando a gente está dando brecha para acontecer algo assim na nossa vida.
A gente está dando brecha para acontecer isso na nossa vida. E o outro nos diz respeito, né? Porque ele é o grande amor da nossa vida. Então, onde é que a gente tem que prestar atenção? Onde é que a gente está, né, nesse momento? Tem muitos maridos, por exemplo, que são extremamente ciumentos, porque tem mulheres bonitas e coisa e tal, mas que estão completamente paralisados, como se fossem carrapatos, né? Sanguessuga, quer dizer, mais um filho na vida de uma mulher, ao invés de conquistar, de manter essa conquista no casamento. Então, a responsabilidade não é só da mulher. Todo mundo deve assumir essa autorresponsabilidade. Qual é a parte que cabe a mim nessa relação? E esse cuidado deve existir. Uma mulher, por exemplo, que tem sobrecarga, né? Fica para ela toda a demanda da casa. Além disso, sempre tem um plus, né? Sempre tem um excesso. E por isso que a mulher sofre, né? Com ter esse plus. Ninguém se contenta com aquilo que ela dá. E aí vem o excesso. O marido acaba participando disso. Ou então, como eu disse, negligente não faz nada para mudar essa situação. Há um risco lá fora, né? Quem sabe alguém olha e reconhece isso nela. Então, a vida promove aí algumas armadilhas. Então, é preciso que o marido esteja atento a essa mulher como ser humano, como alguém que ele cuida também, que ele protege e continuar sendo defensor. E a mulher a mesma coisa, né? Os tempos mudaram, as demandas são mais carregadas hoje em dia. Então tem gente que fala, ai meu Deus, meu marido não é mais o mesmo. Sim, você também não é mais a mesma. Tem uma série de responsabilidades que os dois assumiram, né? E a gente olha para o outro às vezes e culpa. Peraí, mas ele não é o culpado, né? E muitas vezes, Cláudia, o que a gente faz? Tanto o marido quanto a mulher. A gente tem muita dificuldade de lidar com a pessoa depois da traição. Por quê? Porque a gente continua tratando com a outra versão dela. Então, nós temos duas versões. A melhor, que é a comportada, e a outra que pode errar. Então, vamos lá. Você tem um marido que se chama João Paulo. Para a família toda, ele é o João. Quando solteiro, todo mundo chamava de Paulinho, né? Quando ele trai, ele assume quem? O Paulinho. Né? Só que a mulher fica com raiva desse marido e continua falando com o Paulinho. Ele traiu e ela está falando com o Paulinho. Então, a gente precisa trazer o João de volta. Né? O João é muito amado, o João é muito querido. O que é que está acontecendo? Toma cuidado, você está vulnerável. A gente tem uma série de responsabilidades. É preciso conscientizar o tempo todo. Então, não adianta a mulher ou o marido achar que perdoou e não cobrar. Essa relação só vai dar certo se for melhor que antes. Então, está na hora de barganhar, né? Marido errou, tal, vamos lá, vamos consertar isso diz respeito aos dois e coisa e tal. Está na hora da gente conseguir coisas que não conseguia antes. Esse infeliz escolhia todas as viagens, Cláudia, escolhe todas agora. Vamos dar o troco. Quer dizer, só assim a gente vai se sentir melhor. Só assim a gente vai achar que deu a volta por cima. E não é volta por cima. Se a gente compreender as palavras, né, ao pé da letra, a gente vai entender que assume aí uma autonomia perdida ao longo do tempo. Até para o marido também, de repente ele perdeu a autonomia, a autoridade, então ele ganha um pouco dessa autoridade, dessa autonomia, que deve ser democrática, os dois devem ter. Então muita coisa se perdeu no meio do caminho e que agora pode ser reconquistada ou construída de fato. Ou uma reforma ou quebra a casa e constrói uma nova. Sim. Legal essa possibilidade de fazer essa mudança. Eu sempre penso assim, toda história pode ter a mesma história. Pode ser boa, pode ser ruim. Depende muito do prisma que você a olha. Exatamente. Né? Então, você pode se afundar numa história de traição e se colocar no lugar da vítima e viver aquilo. Exatamente. E ficar ali manipulando e arrasada. Como você pode falar, opa, peraí, vamos consertar Como e vamos você, fazer esse casamento por exemplo, maravilhoso. Né? Pelo que eu já vi um pouquinho da tua vida, você já passou por situações muito difíceis, né? Muito tristes e coisa e tal. E hoje a gente olha para você, vê uma mulher superada cada vez com
mas com cara de menina, Graças né? a Deus, né? Então, tem esse olhar. Então, você está dentro de um ônibus, indo para a tua casa ou para o trabalho, você pode ver, essa água no meio da rua, está chovendo e coisa e tal, e alguém vê um arco-íris, né? Alguém está feliz ali. Então, tem dois olhares sempre. E dá para reconstruir uma relação, porque as pessoas falam assim, a traição é como se fosse um vidro quebrado, depois você vai passar cola, vai ficar para sempre aquele remendo. Dá para reconstruir uma relação, mesmo que fique um remendo? Há quem faça um remendo meia boca e há quem procure um bom restaurador, né? Maravilha. Eu, por exemplo, sou uma delas. Mas a gente precisa entender que houve ganho nisso tudo. E casamento, né, quando a gente decide ficar junto com alguém, deve lembrar que vai encontrar obstáculos no meio do caminho, né? Então, o que vai adiantar, né, sair desse casamento porque não perdoou e ir para uma outra relação? Desculpe, meu amigo, minha amiga, mas em algum momento vão encontrar novamente. E não tem só esse tipo de traição, né? Então, quer dizer, se eu tivesse que exterminar uma pessoa da minha vida, que seria o meu marido ou a minha esposa, eu teria que ser justo. Então, eu tenho que exterminar muita gente. Eu tenho que exterminar um irmão que, de repente, não me respeita, está toda hora pedindo dinheiro e atrapalhando a minha vida conjugal. Eu tenho que me liberar, né? Enfim, me livrar de um sócio que passa a perna de vez em quando, que é negligente, por aí vai. Seria justo só com uma pessoa? Não, né? É verdade. Nossa, muito interessante o que você está falando. Agora, a gente começou falando vamos da fazer sociedade. com todo mundo, né, Cláudia? Mas do quanto a gente sabe de poucas histórias que as pessoas guardam para si. E quando compartilham se sentem muito julgadas, é interessante que parece que a sociedade cobra uma atitude de quem foi traída, né? Do tipo, Sim, vai continuar com esse traste, né? Exatamente. É mais ou menos Manda isso. pedra também, né? Exato. E eu gostei do que você falou, porque na verdade a gente tem que ser flexível com todos, né? Que todos podem errar e todos podem acertar e podem reconstruir e podem se reinventar. E é a possibilidade, inclusive, de admitir que havia um padrão estabelecido nessa relação e muito provavelmente por aquele que não traiu, né? E que esse padrão deve ser mudado. Muito bem. Vamos passar para a parte prática, porque eu acho que aí a gente vai exemplificar. E são muitas perguntas. A Cris postou no Instagram dela, a gente repostou no nosso. E aí, vamos colocar já aqui. Você que mandou a pergunta, já fica atento, porque você vai ter a sua resposta. Só vou pedir, Cris, para você ser o mais breve possível, porque são muitas, né? Então, a primeira diz: perdoei, mas não consigo me livrar das mágoas. Não tem um dia que não me lembre e eu não confio mais. Não ficou claro, né? Ninguém estabeleceu quais são as regras do jogo daqui para frente. Então, assim, ela continua em desvantagem. Ela só vai se sentir bem e entender que, de fato, né, ela pode tirar proveito disso tudo se houver um acordo entre eles. De que forma que ele vai fazer para que ela não se sinta assim tão insegura? Ele precisa ajudá-la a encontrar a solução. Também é um momento de conseguir algumas coisinhas do tipo, vamos colocar uma fotinho nossa no Instagram, né, para blindar. Vamos, agora, happy hour da empresa, eu gostaria de ser incluído, ou então não é legal no ambiente para gente, vamos respeitar a liberdade e privacidade de cada um, mas eu quero me sentir um pouco mais incluída. Então, tá faltando aí uma boa conversa e não se permitir ser levada. Novos acordos, né? Sim. Mas é interessante, ela escreve perdoei, mas não consigo me livrar das mágoas, né? Perdoar não significa esquecer, mas significa jogar a mágoa para fora, assim, tentar se livrar disso, né? Na condição de mágoa, ela alimenta, né, a adversidade entre o casal. Então, assim, ela precisa procurar, é o momento também de reavaliar, será que eu estou indo na igreja? Será que isso não é um convite para que a gente esteja mais próximo de Deus, né? Para que ela espere, o tempo vai provar se valeu a pena ou não. Então, assim, é muito precipitado. E mágoa a gente tem. Então, lembra que ela também fica magoada com o filho, que decepciona, que ela também fica. Então, tem que tomar cuidado com essa cobrança mesmo da sociedade, porque na casa da gente não adianta. Quando tem problema é só a gente que vai resolver, não adianta trazer, né, interferência de fora, essa cobrança. Tem que tocar adiante e esperar ver no que vai dar. Perfeito. Próxima, vamos lá. Como dar a volta por cima e achar amor próprio?
Provavelmente ela está vivendo a vida do marido, né? Ou o marido vivendo essa vida. O marido pode acompanhar a sua esposa desde que ele se ocupe também. A mulher pode acompanhar esse marido desde que ela se ocupe e evolua na relação. Quer dizer, quando acaba a evolução, acaba o casamento também. Então, os dois precisam evoluir. Ela precisa cuidar dessa autoestima, fazer algumas coisas para ela, um curso, alguma coisa que ela abandonou no passado. E olha só que oportunidade agora, né? O que é que a gente faz com isso? Transforma em coisas boas ou vai viver amargurado, né? Eu preciso transcender ou então eu vou regredir. Então, é a hora de transcender. Vamos para a próxima. Depois de 3 anos, fui traída novamente. Ele parece arrependido. Como superar? Se ele parece arrependido, melhor ainda, né? Então, de novo, façam acordo entre si. O que não estava legal, né? Onde é que você estava enquanto eu estava indisponível? Porque quem trai normalmente culpa, né? Você não estava aqui do meu lado, você estava indisponível, não dava bola para mim. Mas espera aí, né? Tudo tem que ficar muito claro. O que é que eu estava, onde eu estava quando tudo isso aconteceu, quando você achou que deveria me trair, né? Eu estava trabalhando, eu estava cuidando de um filho, isso e aquilo. Então, o momento é entrar em acordo com ele e definir quais são as regras do jogo daqui para frente. Muito provavelmente, a mulher fica submissa a algumas situações, né? A algumas imposições do marido com o passar do tempo. E esse é o momento dela conseguir, né? Virar um pouquinho o jogo, ter um pouquinho mais de autonomia também na relação. Perfeito, e eu acho legal isso que você está falando, porque a gente fica esperando que o outro nos ame e às vezes a gente esqueceu quem a gente é e esqueceu que a gente tem que se amar primeiro para ser amada, né? E é muito mais fácil, né, ficar perdendo tempo olhando a vida do outro, né, do que se convidar para essa realidade. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu parei do tempo, né? Não é legal fazer isso, então ela prefere se distrair. Eu fico empolgada, porque eu fico assim pensando em quantas mulheres a gente pode ajudar nesse momento, É muito legal que você me achou no YouTube, né, Cláudia? E foi então, assim né? mesmo. Eu procurando, né, queria entender um pouco mais algumas coisas, porque todo mundo tem seus conflitos, tem o seu dia esquisito. E aí eu encontrei a Cris lá e fiquei encantada. Muito contente. É a terceira vez que eu estou aqui, porque a Cláudia me achou no YouTube, né? Muito legal. A sua curiosidade, né, e a sua preocupação em cuidar disso, né? De tempos em tempos a gente precisa mesmo fazer as alterações. Muito importante. Exatamente. A gente tem que ter um casamento saudável, porque até estava falando esses dias com uma amiga, né? A gente tem que evitar as brigas, os conflitos, porque quando a gente briga, tem conflito, a gente não fica bem. Então, vamos cultivar coisas boas. Sim. Você falou uma coisa uma vez num vídeo que eu nunca mais vou esquecer, que a gente tem que deixar a casa da gente gostosa, a ponto da gente poder falar para o marido, olha só que delícia tudo isso aqui, esse clima, essa harmonia, a gente não vai colocar isso em risco nunca, né? Isso é muito legal, esse apelo ele é muito legal. E os homens gostam disso, então é importante que eles sejam inseridos nisso. Ah, marido que está muito tempo no celular, quer dizer, ela está magoada porque ela tem tempo de pensar nisso. Então eles não estão se ocupando. Quer dizer, ela está na cozinha fazendo uma comidinha legal num domingo, compra coisa mais difícil. Compra aquelas conchinhas de massa e põe o cara para preencher. Eu fiz isso com meu namorado. Olha. Fica lá a tarde inteira, né? Então, e se sente parte daquilo e quer saber se os filhos gostaram, inclusive, disso tudo. Quer dizer, o cara fica com medo de perder isso também. Ó, porque tem ele que ser parte inteligente, integrante, né? Tem que ser perspicaz. Vamos voltar Isso. aqui para as perguntas. Vamos lá para ajudar a turma que participou. Aliás, muito obrigada pelas participações sempre, né? Vai aparecer aqui, a gente já dá continuidade. Vamos ver. Vai? Vai ou não vai? Foi. Como deixar de ser a amante do meu próprio marido? É legal ser amante do marido, né, Cláudia? Mas não se ele tiver uma matriz, né? Não pode ter matriz, né? Então, assim, de novo, né? Ela pode estar aceitando esse tipo de coisa. Então, está faltando cumplicidade. Investiu na parte mais íntima, mais sensual da coisa e deixou faltar o brincar de casinha. Alguém está fazendo isso por ela. A gente tem que brincar de casinha.
na casa, no lar, somos outros personagens, né? Então, se eu fui traída, eu tenho que passar muito mal. O cara tem que me levar no hospital. Eu tô sangrando aqui. Diz, a mulher fica chorando sozinha, não sabe se fala e coisa e tal. Passa mal, machucou, falou alguma coisa que não foi legal. Você viu alguma coisa no celular, passa mal, ele tem que cuidar. Então, tá faltando esse tipo de coisa de verdade, de marido e mulher, e alguém deve estar fazendo isso no lugar dela. Não. Homem gosta de cuidar da mulher, é isso? Por isso que você fala assim, pra a gente não deixar barato. Se não cuidar, Cláudia, porque alguns vêm despreparados, né? Eu diria que a maioria da casa da mamãe, né? Afinal de contas, a gente olha um filho e vê que ele está com vontade de comer mais alguma coisa, vai lá e faz, né? Quando chega na casa da esposa, né? Da mulher, ele, na casa deles, ele fica esperando para ser servido, ele fica esperando para ser agradado. Então, assim, é trazer ele para esse brincar de casinha. É muito legal, tem um filminho de um diretor espanhol, que é a Pequena Maria, que ela ficou muito amiga do amiguinho que tinha um problema, que ele não andava, ficava em cadeira de rodas. E ela se tornou tão amiga, tão cúmplice desse menino, porque ela incluía ele em tudo quanto é lugar. Pegava a cadeirinha dele, que ele não andava, né? E ia até os lugares e fazia ele participar. A gente tem que fazer isso com o marido. O marido é amigo. Agora, eu não sei, me deu uma sensação também de que talvez essa mulher tenha sido aquela que aceita. Então, talvez o marido tenha traído 1, 2, 3 vezes, e aí de vez em quando ele está em casa, de vez em quando namora, de vez em quando não. Não sei. E aí também é a mesma coisa. Ele percebeu que pode, né? Ele percebeu que pode. E dá para mudar essa história? Se ele tem um problema de caráter, é muito importante que ela persista e faça com que ele se convença e que precisa de ajuda. Então, é legal levar num psiquiatra, vamos fazer uma avaliação, o que é que está acontecendo, vai para um psicólogo e vamos mudar isso. Não dá para deixar parado. Perfeito. E aí a mulher que deixa também tem que tratar dessa autoestima, né? Também é bom fazer terapia. Autoestima também. Vamos lá, próxima pergunta. Depois da traição, como faço para ter confiança nele novamente? Ele não demonstra arrependimento. De novo, ele não se conscientizou de que eles passaram por um intervalo prejudicado e que se tornou vulnerável. Então, assim, ele ainda está incomodado com alguma imperfeição, que ele entende que seja imperfeição da parte dela, né? E aí acha que tem o direito de fazer isso. Então, assim, ela corre o risco de novo, passar por isso. É importante resgatar esse intervalo, né? Conversar sobre assunto difícil, mas às vezes é necessário. O clima fica estremecido por uns 2, 3 dias, mas depois passa, Cláudia. Entrar em contato com isso, por que é que você está achando que eu sou uma pessoa, de repente, que não valoriza a sua profissão? Às vezes, por causa disso, o marido se sente incomodado porque a mulher faz algumas críticas e acha que pode receber elogio do lado de lá, né? E não fala para a esposa. Então, a esposa deve entrar em contato, sim, com esses incômodos e procurar corrigir e se comprometer também em colaborar para que ele não se sinta mais dessa forma, porque a traição, por parte dele, pode ser um ato de punição. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Como faço para que ele volte a ter admiração e amor por mim? De novo, né, Cláudia? Ela não se ama em primeiro lugar. Se você se ama, Cláudia, eu tenho certeza que você hoje é apaixonada por si mesma, né? E sabe que teu marido não vai encontrar ninguém como você. Não vai mesmo, não é? Ele sabe também mesmo. Que não tem. Exatamente, não tem outra Cláudia. Então tá faltando outra, né? Tá faltando você mesma se amar, porque não existe outra mulher como você. Inclusive, eu aproveito para divulgar aqui o meu curso, né? Que é para você se tornar uma mulher alfa, né? Uma mulher bem resolvida com você mesma, a superação da mulher. Então, é só entrar em contato comigo. Curso maravilhoso. Porque é assim mesmo, se amando que você é amado. Então, vai fazer o curso com a Cris Monteiro. Não perca tempo, tá bom? Vou até passar já os contatos aqui. O site é institutocrismonteiro.com.br, www.institutocrismonteiro.com.br. O canal no YouTube, que eu amo, encontrei. Tem vários vídeos, várias situações, gente, de tudo. Assim, tive bebê e agora como é que é? Tudo tem lá, você vai amar. É Cris Monteiro. No Instagram, Cris Monteiro
Monteiro Oficial. Segue a Cris, ouça todos os vídeos, compartilha com as amigas, porque assim a gente pode ajudar muita gente e aprender cada vez mais, né? É bom aprender, não é? Muito bom. Todo dia a gente precisa aprender. Marido aprende com mulher, mulher aprende com marido também. E todo mundo precisa planejar e continuar construindo. Eu me lembro de um senhor, Cláudia, que no Réveillon, ele olhou para a família, ele recebeu todas as pessoas, família e filhos e amigos na casa dele, uma baita casa, e ele sentou numa mesa grande, né? E na ponta ele ficou. E alguém falou, tá feliz? E ele falou, missão cumprida. Mas isso com quase 70 anos de idade. A gente não chegou lá. Então, casa que não tem movimento, que tem gente ali num cantinho do ócio, né? O ócio é junto. Você lê, eu leio, coisa e tal. Mas tem forte chance mesmo de não evoluir para uma construção assim muito sustentável a ponto de chegar um dia, poder sentar e dizer missão cumprida. E o casal tem que ter essa sensação para fazer com que os filhos vejam que eles são, né, que o casal é referência para eles também e assim continuarem, né, cuidando das famílias. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Falar de outros assuntos, pode dar todas as sugestões que você quiser. Legal, e volta rápido, obrigada, tá bom? Obrigada. Então anotou Cláudia, aí, né? Instituto Instituto Cris Monteiro. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigada pelos chocolates. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bom, né, gente? Que delícia de assunto, que delícia. E é aquela história, né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Você vê, eu falei até a palavrinha perspicaz. A gente precisa ser realmente esperta, sabe? Usar a nossa inteligência, usar a força do feminino. A gente tem uma força que muitas vezes a gente desconhece, porque a gente às vezes realmente é negligente com isso tudo. Mas usar essa força, essa sensibilidade para fazer a transformação. Buscar a nossa felicidade e não ficar arranjando encrenca para ficar infeliz. Às vezes a gente fica cavucando coisa ruim para fazer uma encrenca danada, para chegar num final que a gente vai odiar. Constrói no teu lar harmonia, paz, beleza e encanto. Não esqueça, a mulher sábia edifica a casa, tá bom?